O texto base referente à reforma trabalhista foi aprovado pelo Senado Federal com 50 votos favoráveis e agora segue para a sanção presidencial. O projeto tem como objetivo modificar a consolidação das leis de trabalho, a CLT, com uma série de ajustes na relação entre empregado e empregador. Segundo esse advogado trabalhista, o texto, do jeito que está, vai fragilizar as relações de trabalho. Com a reforma, é suprimido algumas situações, eu posso retirar essas situações desse cálculo de tempo à disposição. Por exemplo, eventualmente um lanche, a troca de uniforme, a própria higiene pessoal, todas essas situações cotidianas, elas são retiradas desse tempo de serviço e não são computadas para fins de cumprimento de jornada de trabalho. E nós costumamos dizer que essa modificação, que é muito sensível, ela pode refletir, inclusive, numa discussão sobre um retrocesso, em uma exploração do trabalhador. O advogado concorda que é um processo que visa adequar uma legislação que ficou defasada às necessidades do mercado de trabalho. Porém, muitos pontos da reforma vão abrir espaços para múltiplos questionamentos. A partir da hora que eu olho para uma alteração legislativa e eu não consigo observar um benefício que seja comum às duas partes, ao empregador e ao trabalhador, em especial ao trabalhador que sofre com todas essas alterações. E quando o empregador, eu vejo que eu tenho possibilidades que desequilibram a concorrência empresarial, porque o empregador mais sério, um empregador que tem um compromisso social, ele começa a estar em desvantagem com aquele empregador que não tem esse mesmo compromisso. Então, eu não vejo essa preocupação da reforma trabalhista. Com a mudança, os acordos firmados entre empregado e empregador passam a ganhar mais força. Com a criação do trabalho intermitente, pago por hora trabalhada ao invés de jornadas tradicionais, o empregador é obrigado a avisar o trabalhador que vai precisar dos seus serviços com ao menos 5 dias de antecedência. Está previsto o pagamento das férias, do 13º e adicionais. Contudo, não há remuneração e depósito do FGTS. Empregadores e empregados poderão negociar diretamente a carga horária laboral, desde que observado o limite de até 12 horas por dia e 48 horas por semana. Em relação às férias, o projeto prevê a possibilidade de flexibilização no respectivo pagamento em até 3 vezes. Uma das mudanças mais comentadas é a abrangente às entidades sindicais, retirando assim a obrigatoriedade do imposto sindical, que a partir de então passa a ser apenas opcional. Já o item da terceirização afirma que as empresas vão poder terceirizar qualquer tipo de atividade. Esse sindicalista afirma que a reforma traz mais pontos contras do que a favor do trabalhador. Isso vai alterar toda a relação de trabalho até então existente hoje, né? A CLT de 43 ela foi desfigurada, né? Principalmente no ponto que toca do negociado prevalecer sobre o legislado. Esse é um ponto importante na negociação, porque não há igualdade na relação de trabalho quando o poder econômico ele consegue sobrepor nas negociações, né? Com as ameaças e as imposições que são colocadas. Ainda mais se considerar que a coação, por exemplo, sempre o trabalhador vai estar coagido economicamente e socialmente para poder decidir sobre isso. Então, ele é a parte mais frágil dessa negociação. Se de um lado, sindicalistas afirmam que os trabalhadores serão prejudicados com a reforma, de outro, empregadores acreditam que a mudança será positiva e vai garantir ainda mais postos de trabalho. E o que se buscou, pelo menos esse é o meu modesto entendimento, nessa reforma trabalhista, foi flexibilizar alguns pontos para que se formalize pessoas que estão hoje fora da formalização, com seu direito à previdência, com seu direito a um eventual acidente, com sua carteira assinada, ter o seu seguro, o acidente, o trabalho, até mesmo o seguro-desemprego, e principalmente trazer para dentro do mercado de trabalho milhões de brasileiros que hoje estão desempregados, tanto pela crise quanto pelo medo do empresariado em contratar, porque hoje a legislação trabalhista é extremamente dura. O empresário afirma ainda que, por desinformação, os trabalhadores acabam absorvendo apenas a opinião de sindicalistas que massificam os contrapontos da reforma. Hoje, todo mundo tem acesso à informação. Basta ir lá no YouTube, no Google e fazer a pesquisa. Pontos pró-reforma, vai estar lá quem defende reforma. Pontos negativos da reforma, e vai ter pessoas dissertando a respeito disso.
E aí você compara e escuta os dois lados. O que não pode é ter uma visão unilateral, é pegar os sindicalistas que hoje, com todo respeito, em grande parte, estão aí esperneando, porque vai acabar a boquinha, vai acabar a contribuição obrigatória, agora sindicato vai ter que trabalhar de verdade, vai ter que convencer a você que está me entrevistando, a você que está aí em casa, de que é importante ter o sindicato. E aí você escolhe, enquanto trabalhador, a quem pagar, a quem contribuir, porque hoje é obrigado. Resultado, um Brasil de 200 milhões de pessoas, com 16 mil sindicatos, enquanto os Estados Unidos, que tem quase o dobro da nossa população, com 3 mil. Tem alguma coisa errada, tem uma indústria por trás disso, que de repente está fomentando o quanto pior, melhor, para fazer discurso.